Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta, né? A darmos continuidade aqui ao estudo dessa obra magnífica, né? O Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é com esse intuito e com essa boa vontade de sempre que a gente tenta fazer o melhor nessa leitura, nessa interpretação, sempre à luz do Cristo, que é o nosso condutor, a luz e a interpretação das obras básicas, que nós vamos tentar dar continuidade a esses estudos, pedindo a proteção do Divino Mestre, a sua intuição, a sua inspiração e, como sempre, agradecendo, não é? A gratidão, eu acho que é aquilo que nos move, é aquilo que nos fortalece, nos vitaliza para dar continuidade quando a gente procura reconhecer tudo que a gente recebe. Ante tantas dificuldades que na vida que são criadas por nós mesmos, nós não reconhecemos às vezes as dádivas, né? As oportunidades que nos são dadas para continuar, para nos fortalecer e aprender no dia a dia. E esse é o objetivo aqui dessa leitura e dessa reflexão, que juntos possamos aprender, nos fortalecer uns aos outros, né? Absorvendo do Pai, do Filho, que é o Cristo, os seus ensinamentos. E hoje, a lição 54, o título que Emmanuel dá a essa lição é A Videira. E ela está no capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler até o versículo 5, para entendermos, como sempre nós fazemos, o contexto, não é? Da lição no Evangelho, do aprendizado que João traz das palavras do Cristo, dos seus ensinamentos, e da interpretação ímpar que Emmanuel sempre faz. Então vamos lá. Diz o título dessa perícope é A Videira Verdadeira. Então diz João: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o vinhateiro. Os sarmentos ou ramos, né, varia conforme as traduções, que em mim não dão fruto, ele os arranca. Os que dão fruto, os poda, para que deem mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra, já foram nutridos, né? Que vos disse: permanecei em mim e eu em vós. Como o sarmento ou os ramos não pode dar fruto por si só, não é? Se não permanecer na videira, tampouco vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os sarmentos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer nada. Nós vamos falar especificamente hoje aqui sobre a videira. A videira é o Cristo, nesse contexto. E para enfatizarmos essa questão de que a ênfase, que o núcleo, o fundamento dessa reflexão é Jesus, é o Cristo como nosso vitalizador, não é? Porque na semana que vem, se tivermos oportunidade para isso, nós no capítulo 55, nós vamos falar sobre os ramos. Então nós vamos falar sobre nós, não é? Que forma que nós temos que agir em nossa conduta, na nossa vida, alimentados, nutridos pela seiva, não é? Que é o lavrador ou o agricultor, em outras traduções, que é Deus, nosso Pai, o Criador de tudo, e o Cristo, que agora é aquele que veio nos vitalizar com um novo parâmetro de vida, um novo modo de comportamental, uma nova forma de nos relacionarmos aqui, não é? Ele veio para transformar aquele momento, reestruturar um caminho que foi cedendo, foi se degenerando. Aí a necessidade dele vir para revitalizar, não é? Sulcar esse terreno, essa videira, não é? A vinha, que é a terra,
para que houvesse uma grande transformação e nós pudéssemos então fazer parte dessa transformação. Então, o contexto, há duas palavras-chave muito importantes para nós entendermos essa passagem, que é fundamental. Se não entendermos isso, não entendemos nada. A primeira é dar frutos. É necessário que nós venhamos a dar frutos satisfatórios, frutos bons, de boa qualidade, não é? Porque a videira é de ótima qualidade, o plantio é de ótima qualidade. Então nós temos, baseado nesse novo arcabouço de ensino que o Cristo traz, dar bons frutos, em exemplo, em conduta, não só em palavras. Só em palavras não resolve. Mas a palavra que é fundamental, que é a estrutura disso tudo, chama-se permanecer. Porque nesse processo de transformação, não só o indivíduo, como a coletividade humana, irá passar por muitos tropeços, muitas dificuldades, muitas provas, muitas expiações. Porque a transformação, primeiro em nós, e a transformação coletiva da humanidade, a metanoia completa da humanidade, não acontece de uma hora para outra. Então, nas contradições, nas dificuldades, aquilo que nós vamos enfrentar, os obstáculos que são necessários para nos depurarmos nesse caminho, vão ser extremamente difíceis. Então, quem permanece, apesar das dificuldades, que são muitas, está vitalizado, está fortalecido para iniciar esse caminho e dar continuidade a ele. Então, essa nova vinha, essa nova terra, né? Ou seja, ela deve ser, agora ela vai ser estruturada, a videira, que é o Cristo, ela vai ser estruturada agora num organismo vivo, espiritual. É interno. A mensagem é para a transformação interna do homem. As externalidades, tudo que envolve cultualismos externos, a lei em si, e não aquela que está na consciência, não é? Aquela que nós já recebemos, que está em nós, que nós devemos refletir e despertá-la para fazer essa transformação. E não é mais uma mera organização terrena, institucional. Não é isso, não é esse o caminho. É um nutriente que nós vamos receber internamente, espiritualmente em nós, para iniciarmos essa jornada. Antes, a videira era Israel, mas no trilhar do seu caminho tiveram acertos, muitos, com certeza, não foram todos que erraram. Há uma média de acertos e de erros, porque estamos num processo evolutivo contínuo, não é? Então, o fruto que esperado, como diz os teólogos, alguns teólogos muito importantes, não é? O fruto que era esperado de Israel era o conceito, um desenvolvimento de um conceito de justiça. Nós primeiro temos que aprender a ideia de ser justo uns com os outros, estabelecermos relações justas, equânimes, né? que nos possibilite caminhar com mais segurança, com mais entendimento, com mais compreensão, como diz Jesus em Mateus 7,12, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ou seja, já iniciaríamos uma jornada com uma relação mais satisfatória uns com os outros e com os nutrientes, com a vitalidade que o Cristo nos dá e em todo o corpo, em todos os relatos do Evangelho, a boa nova, a boa notícia, que é o Cristo. Então nós estaremos preparados para isso. Mas ele se degenerou no caminho, né? Então essa nova planta, enxertada por Deus, a enxertia de Deus o Pai na terra, trazendo, nos doando o seu Filho, o parâmetro, o modelo e guia, aquele que é o nosso governador planetário, não é? Qual é o fruto esperado dos ramos que somos nós, não é? É o amor mútuo. É a reciprocidade de sentimentos, de entendimento e de compreensão. De sentimento uns pelos outros. Ou seja, se fizermos isso, começarmos a entender, e não a separação, a dissidência conflitual, não é? Como que nós estamos atualmente? Será que nós estamos fazendo isso? Não é? Ou seja, se nós caminharmos com esse entendimento, não é? De um sentimento recíproco, uns para com os outros, é que nós vamos nos vitalizar. Nós vamos receber essa ceifa e vamos entender que essa justiça
não é? Que vai trazer um equilíbrio e harmonia nas relações humanas, ela provém do Cristo. Porque ela vem de parâmetros de um mundo transcendente, elevado, que nós não temos a mínima noção disso ainda. E nós vamos ver na leitura de Emmanuel que nós precisamos reconhecer a nossa condição, que ainda não temos o entendimento necessário. E a humildade é o princípio de tudo, para nós absorvermos e termos esse entendimento necessário. Então diz Emmanuel, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Isso aqui é um imperativo. Nós temos que compreender que... Por que é um imperativo? Porque desígnios, os projetos de Deus, quando Ele cria o universo, cria toda a estrutura do universo, né? E Ele cria os seres inteligentes da criação, os desígnios, os seus projetos permanecem e permanecerão sempre insondáveis. Nós nunca alcançaremos a resposta do porquê. Porque se Deus precisasse perguntar, Ele não criaria. Ele criou a partir de si, a partir de sua vontade, por sua graça. Quando Ele cria os seres inteligentes da criação e nos doa a vida. Então esse é um projeto que só diz respeito a Ele. Nós podemos nos tornar um com Ele, como o Cristo falou, não é? Lá em João 10, que Ele é um com o Cristo, e Ele disse que também que nós temos essa mesma possibilidade, se nós caminharmos no mesmo caminho com as diretrizes que o Cristo trouxe para nós. É isso que é fundamental, não é? Insondável, e irá permanecer assim. Então, se nós buscarmos aquilo que é possível sondar, que é o que está em nós, com os ensinos de Jesus, é esse o objetivo. Então, continuar buscando o insondável não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos primeiro que nos conhecer, que nos compreender, que nos entender e relacionar-se uns com os outros. Então, segue quando ele diz, o seu amor desvelado. Por quê? Qual foi a graça maior que o Pai nos concedeu? A vida. A vida e um caminho sequencial de evolução nas suas moradas, na evolução sequencial e hierárquica que nós temos que conquistar cada um, com o nosso livre-arbítrio. Ele nos vitaliza. Ele nos doa a seiva. Nós temos que absorver essa seiva, esse nutriente divino, não é? Dessa videira aqui na terra, que agora que nos nutre é Jesus, não é? Nos fortalecermos com ela, não é? E caminhar, dar o nosso contributo na obra da criação, como diz lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque a encarnação nos foi concedida para que, olha que magnífico, para que nós possamos chegar à perfeição, termos a compreensão da nossa condição de criaturas e buscar a solução e o entendimento entre nós, para entendermos uns aos outros, amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não foi isso que o Cristo nos pediu logo no capítulo 15 e no 14, quando Ele fala que eu vos dou a minha lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, uma nova lei, não é? Então, quando Ele fala, e a sua sabedoria, não é? Movem-se os mundos no ilimitado, ou seja, é a cinética, é o movimento, é o moto do universo, é a mecânica do universo perfeita, harmônica do Pai. É Ele que rege esses princípios. A ciência tem que buscar conhecer, sim, é lógico, mas sempre permaneceremos na condição de seres relativos. Mas quanto mais nós tivermos compreensão da dimensão, da magnitude da criação do Pai, nós vamos reconhecê-lo. Em reconhecendo, nós vamos reconhecer também os seus princípios, as suas leis, para o homem, de comportamento e de entendimento uns com os outros. É assim que nós vamos caminhar, não é? Então, olha que magnífica a colocação do Emmanuel agora, quando ele vai falar da Terra. Não é? Pequena e obscura a terra. Não pode perscutar, trazer para ela, ter a compreensão do universo num planeta ínfimo como o nosso, não é?
a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade. Olha que colocação magnífica. Ou seja, a Terra, como diz Kardec, é uma das estações que nós embarcamos e desembarcamos. Ora recebemos esse tabernáculo que é o corpo, ora os deixamos aqui, retornamos à pátria espiritual e num processo contínuo evolutivo, reencarnamos, desencarnamos, até termos a compreensão necessária. E é assim que nós estamos vivendo o nosso momento, que é de transição de uma possível conquista nossa dos seres inteligentes da criação, transpormos para a condição de seres regenerados. E aí nós vamos ter a melhor compreensão. Quanto mais aproximamos da ideia do que é a magnitude da criação divina, mais nós vamos reconhecer a nossa própria condição, mais a nossa humildade, o nosso reconhecimento se dará em nós mesmos. Compreenderemos a nossa condição, não é? Ou seja, vivemos na periferia do universo, um planeta ínfimo, mas que é uma morada que nós devemos valorizar. Ela é uma das moradas do reinado de Deus, não é? E ela nos foi doada pela sua misericórdia e a sua bondade, não é? Mas quando ele fala que a terra não pode perscrutar, mas que o Pai nos envolve, né, a todos nas vibrações de sua bondade, o que ele está dizendo? Assim como Cristo, ao postular e ao seguir o seu caminho evolutivo, atingir a condição de ser crístico, é porque ele teve essa compreensão. Então nós podemos postular qual é o caminho que nós podemos seguir para atingir o que o Cristo atingiu, a condição de seres puros, de espíritos puros na nossa evolução, não é? Então, nós temos esse postulamento, nós podemos postular pela fé, ou seja, não duvidar, não ficar em contradição a todo momento, porque o que ele diz, permanecer é não ter dúvida, porque as contradições e as dificuldades virão. Então nós temos que estar nutrido, sustentado e estruturado por essa seiva. Então a fé é ter fidelidade a esse princípio. Nós estamos falando aqui de confissão religiosa, de instituição não. É de confiar nessa seiva, nesse nutriente que é a boa nova, que é o Cristo. Não duvidar e enfrentar, porque não é alívio das nossas dificuldades, é força para superarmos os obstáculos. E a maioria dos obstáculos são colocados por nós mesmos, não é por Deus e pelo Cristo. A pedagogia, sua pedagogia é corretiva através do amor e não da condenação, não é? E outra, e o que a doutrina nos coloca, por princípios racionais e lógicos. Por isso que devemos né, muito o nosso intelecto, a intelectualidade humana, a capacidade perceptiva, não é? A intelectualidade deve ser desenvolvida, a ciência, todos os campos do conhecimento devem ser buscados. Para quê? Para que, aliado ao sentimento, essa razão caminhe numa direção só, em direção da unidade que é o Pai. Não por disputas e contradições e conflitos, não é? Então, quando nós postularmos isso, o que é quando Cristo, quando fala que Ele, o Deus, o nosso Criador, nos envolve nessas vibrações? Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico, a matéria cósmica, de que todos nós e tudo no universo é composto. Que ela se transforma, ela nos envolve. Como nos diz Emmanuel, é a força mental de Deus em nós, não é? Então, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade, do seu amor. É a seiva universal que nutre a todos. Mas nós precisamos, quando fala de vibrações, não está falando de energia, nós precisamos estar em sintonia com ela. Então, nós vamos usar uma analogia aqui, não é? E essas vibrações, essa força, esse magnetismo, essa força cósmica, o fluido cósmico universal que nós estamos mergulhados, é todos nós, é sem exceção, não é? Então, nós precisamos o quê? Sintonizar com essas vibrações. Sintonizar é o quê? É permanecer. Agora, sintonizar, sair de sintonia através de nossas ações e nossas atitudes, nós desconectamos. Então, como diz lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos,
Nós temos uma questão, uma leitura psicografada, está lá no Livro dos Espíritos, de Paulo, e que ele vai nos dar a analogia que nós podemos fazer aqui, ela é magnífica. Paulo fala em orbitar. Então, se nós orbitarmos em torno do Pai, ou seja, estivermos próximo do Pai, e analogicamente estivermos próximos, orbitando em torno do Evangelium, que é o Cristo, seus ensinamentos, nós permaneceremos. Essa saída constante e retorno à sintonia não vai ocorrer. Então nós vamos ter mais força para caminhar nessa questão. Então, Paulo vai Paulo então nos diz gravitar para a unidade divina. Isso é fundamental, ou seja, a unidade, a multiplicidade, caminhar para a unidade. Esse é o objetivo da humanidade para atingi-lo. E aí Paulo, olha como tem conotação com o que nós falamos lá no começo. 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência, aqui entendes como conhecimento. O primeiro é a ideia de justiça. Não é? Deus não é justo, Deus é a justiça. Então nós temos que começar a entender esse princípio, não é? E amar, o amor, como nós temos lá nas leis divinas, lá no 3º livro do Livro dos Espíritos, a justiça, o amor e a caridade. Mas aqui ele vai falar a ciência, o conhecimento. Essas 3 coisas para que nós possamos nos manter na órbita, em torno, vitalizados por essa seiva que é o Cristo aqui no nosso planeta. E 3 coisas lhe são opostas, olha só o que ele vai dizer, e contrárias: a ignorância, o desconhecimento da nossa própria condição. Por isso que nós temos que buscar nos conhecer, conhecermos uns aos outros, através de qual parâmetro agora? O do Cristo, não é? Então, na ignorância, o ódio, porque se permanecermos nesse espírito de contradição e de conflitos uns com os outros, o ódio substitui o amor, não é? E a injustiça, porque como praticaremos a justiça com esse espírito belicoso que ainda nós temos, primitivo, muito arcaico ainda, de desejos, de vontades e de ações que não condizem com os ensinamentos do Cristo e com os princípios divinos. Então, segue Emmanuel, ele, Deus, né, é a alma de tudo, a essência do universo, ou seja, o vitalizador de todas as sementes, porque ele é o semeador, ele é o agricultor, ele é o lavrador, não é? De toda a semeadura, em todas as moradas do universo, não é? Então, segue, permanecemos no campo terrestre, como ele falou antes, permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono, aqui é uma de suas moradas, e supremo dispensador. É aquele que na justiça distributiva distribui igualitariamente a sua graça, o seu amor, dando as mesmas condições. Mas não entendo aqui condições como condições econômicas, intelectivas, sociais, não é isso. Quando chegamos à condição de seres inteligentes da criação, chegamos na mesma condição. O desenvolvimento, né, no caminho da evolução é que vai estabelecendo conforme nós vamos viver circunstancialmente aqui na Terra. Mas a oportunidade é dada para todos, em todas as circunstâncias da vida, não é? Então, e quando ele diz, é porque a essência do universo, ou seja, é a seiva que nutre tudo, toda a criação, e a todas. A mineral, a vegetal, a animal e a hominal. Todos recebem o seu nutriente, todos têm vida, não é? Mas nós não somos causa de nós mesmos, por isso que nós não temos como buscar o insondável, porque ele é que criou, não é? Então, ele quando diz que ele é o dispensador, porque nós recebemos, tudo que nós recebemos para caminharmos, essa força, esse influxo, né? Essa seiva, é o princípio que nos rege, que é a própria vida. Ele é o mantenedor da vida, não é? Ele é o dono. Então nós recebemos o quê? O princípio de quê? Da sua vontade. O Cristo foi nutrido por quê?
o projeto de Deus para o Cristo, para o seu Filho, para nós. O que ele disse que era o alimento dele? Fazer a vontade do Pai. Então, se esse foi o nutriente dele, qual é o nosso? Fazer a vontade do Pai conforme a orientação dele. Porque nós não temos condições ainda para fazer isso sozinho. Por isso que ele é o irmão que veio para nos conduzir. É o nosso irmão mais velho. É aquele que veio nos mostrar o caminho, a direção para onde ele vai, como nós comentamos na lição anterior da semana passada, não é? Então, ele é o dono e o supremo dispensador. No entanto, para que ele sintamos a presença em nossa compreensão limitada, olha, isso é importante, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Isso é de fundamental importância nós entendermos, não é? Ou seja, para que nós sintamos, então, a forma como nós somos nutridos pelo Cristo, nós temos que sentir. Quando entendermos, quando estivermos estudando, quando estivermos praticando e quando estivermos em nossa conduta exercitando de forma exemplar os ensinos que o Cristo deu, nós sentimos o efeito dessa seiva que é o Cristo em nós, não é? É o princípio nutritivo que circula em nós, é a enxertia do Cristo em nós. É ele sulcando, cavando, sacudindo o nosso interior para recebermos essa seiva. Abrir, deixar circular dentro de nós a vontade do Pai, assim como ele fez, não é? Então, por ser o quê? Por ser a personificação de Deus na terra. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Não é? Que quando ele personifica, ele está personificando o amor irrestrito do Pai por nós. Porque o Cristo demonstrou o seu amor irrestrito, sem privilégio, de raça, cor, credo, ou quem quer que fosse, a ninguém. Ele doou-se completamente pela humanidade. Não podemos restringir ao Cristo somente a época que ele viveu e ao mundo que ele viveu, pois ele veio doar-se e doou para a humanidade como um todo. Por isso que ele enviou os apóstolos a proclamar para o mundo. E assim também ele convocou Paulo, não é? Então, quando fala, nós podemos entender isso teologicamente. Então Cristo veio presentificar, ou seja, estar presente, colocar presente para nós a vontade de Deus, para que nós possamos trilhar esse caminho. Então o que nós devemos entender? Que Deus e o Cristo devem ser para nós, isso é muito importante se nós tivermos esse entendimento, um núcleo de convergência, de forças aglutinadoras que nos atraem para eles. A todo momento, essa força cósmica, esse fluido cósmico está nos atraindo por vibrações. Então, somos nós que desconectamos. Então, nós temos que nos deixar levar por essas forças aglutinadoras, porque elas estão nos convidando para onde? Para elas. Aí nós vamos ser um com o Pai, nesse entendimento. Porque quando nós fazemos isso, nós presentificamos a vontade de Deus em nós, nós estamos presentificando também a vontade do Cristo em nós nos ensinos, nos ensinamentos e nos exemplos, na conduta que nós demos. Isso é o quê? O que nós lemos na questão 1009? É presentificar Deus e o Cristo em nós. Está na mesma órbita, na mesma sintonia. Isso vai facilitar em muito o nosso caminho, porque ele não será feito por eles. Porque o nosso livre-arbítrio, o nosso direito inalienável de escolha, eles não vão tolir de forma alguma. Eles vão nos ensinar, mas semear somos nós, não é? Então, continua Emmanuel, útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola, olha, de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, útil
seria que o homem observasse, ou seja, se nós observarmos, se nós tivermos a nossa capacidade perceptiva, tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver, perscrutar, trazer para dentro de nós o que é útil, é a fórmula para nós sentirmos. Então, para que possamos o quê? Sentir o Cristo em nós, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, que nos nutre para essa transformação. O útil é a transformação, diferente é a estagnação, não é? Então, o planeta é a nossa nova vinha de trabalho, porque é aqui que nós temos, como nós aprendemos na obra Nosso Lar, lá quando ele é acolhido na colônia, ele inicia o seu processo de regeneração, de recomposição espiritual, ele inicia então um trabalho de estudo, de aprendizado e prática. Estudo, aprendizado e prática. Tudo é ratificado pelo trabalho, que deve ser contínuo, não é? Então, para que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, né? Ou seja, a nossa vinha é nutrida, nós temos que entender que a terra, um nutriente dela, são os valores crísticos, éticos e morais para nós caminharmos, não é? Fora dela, ou seja, fora dela estarmos fora da órbita, desconectados das vibrações, desconectados, fechados à absorção da seiva do Cristo, que são seus ensinamentos. Qual é o sinônimo disso? Esterilidade, estagnação, porque não estaremos vibrando em sintonia. Essa é a inércia evolutiva, ou seja, são frutos desqualificados, frutos, ou seja, que estão fora, ausentes dos princípios e dos desígnios do Pai. Não estamos conectados com os projetos do Pai, de Deus, não é? Porque se estamos fora de sintonia, não estamos caminhando com os mesmos propósitos. Então, o que é preciso ter para isso? O que nós temos que aprender com esses ensinamentos de Emmanuel? Que é preciso ter uma vontade consciente, não é? Ou seja, se ampliarmos o nosso campo de conhecimento, de entendimento, né? E de compreensão, assim temos a consciência. Mas o que quer dizer a palavra permanecer nisso? Quer dizer constância. A constância que vai dar uma estrutura, é a rocha que nós temos que nos alicerçar. Capítulo 7, lá o final, lá de 28, 7 e 28, do Sermão do Monte. É a rocha, aquele que construiu a casa sobre a rocha, é o que vai dar constância. Se nós tivermos essa constância, nós teremos o quê? Estaremos o quê? Capacitados, não é? Ou seja, é uma tarefa que todos nós temos que cumprir, não há exceções, não é? Na nossa evolução. É um teste para todo discipulado. Foi isso que ele disse para os seus discípulos. Ou ele disse que haveria facilidades no caminho? Em nenhum momento ele disse. O que ele disse lá na nona bem-aventurança? Bem-aventurado vós, quando vos caluniarem, vos injuriarem de tudo por causa do meu nome. Ficais alegres e contentes, pois vosso prêmio no céu será abundante. Assim perseguiram os profetas que vos antecederam, que vos precederam. Então não será diferente para nós. Não há privilegiados nessa jornada. Então o que nós temos que falar? Quando fala perante a grandeza universal devemos conhecer. Repetimos, temos que olhar para nós e termos a percepção de quê? De que estamos sendo nutridos por essa seiva. Porque se nós não fizermos isso, não refletirmos sobre tudo em nossa vida, não é? Nós podemos pensar, alegar, entender, não, está tudo bem, Cristo está comigo, mas eu estou com Ele? Eu estou absorvendo os seus nutrientes e praticando com o meu semelhante em várias ações? Não é só ações concretas de doação de bens materiais. E em pensamento, que é principal? Não é? Como é que nós estamos? Nós estamos realmente nutridos? Nós temos que ter essa certeza interior. E isso é ser um com o Pai. Ou seja, quando nós estamos sendo nutridos e nós temos essa percepção, nós vamos sentir que o nosso aprimoramento, que nós estamos
desenvolvendo. É esse sentimento, é essa ideia que nós vamos ter quando nós começarmos realmente a sentir que estamos transitando para um mundo regenerador, não é? Porque ainda numa medida relativa, mas que ele valoriza tudo. Não é essa a questão. A questão de Deus e do Cristo não é quantitativa, é qualitativa. Então, nós vamos ter, nesse aprimoramento, nós vamos ter a percepção que nós já estamos produzindo frutos satisfatórios. Ainda não é o ideal, mas é o começo. E isso é importante na nossa jornada, não é? Então, tendo isso, nós vamos, então, o quê? Nos iluminarmos. Desvelarmos aquilo que tem sido o obstáculo em nosso caminho, que somos nós mesmos. Então segue Emmanuel, dentro de nossa pequenez é que ele está falando de condição evolutiva, não é? Sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse a videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas, nos serviços da terra, alimentados por essa fonte sublime. Magnífica, enfermos espirituais, esse é o sinônimo. Nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Jesus muitas vezes diferencia aí de curar doentes e enfermos. Doentes do corpo, enfermos da alma. Essa é a nossa fome, essa é a nossa grande miséria, porque a maior miséria humana é moral, não é material, não é? Ou seja, essa fome espiritual é porque perdemos a vitalidade nós mesmos, ao distanciarmos, ao deixarmos de orbitar em torno desses princípios, nós perdemos a vitalidade essencial de sermos nutridos pela seiva terrena que agora é o Cristo. Ele é o nosso guia, aquele que nós devemos seguir no caminho da verdade e da vida. Ou seja, receber a sua vitalidade. É estar conectado com Ele, não é? E permanecer nele. Permanecendo nele e absorver o quê? Como que nós vamos absorvendo essa vitalidade, esse vitalismo da videira da verdade? Porque o Cristo é a verdade. Não é? Então, é descobrir, principalmente em nós, os valores que transcendem a nossa limitação. Quando nós vamos entendendo, nós vamos sublimando, tendo a compreensão da dimensão crística do que é um ser como Cristo, a nível dos seus ensinamentos, e nós absorvemos isso, nós vamos transcendendo a quem? A nós mesmos, as nossas limitações, a nossa condição de pequenez evolutiva, moral, por sermos seres ainda, não é? Num nível, num padrão de provas e expiações. Não é? Somos novos nessa condição, mas estamos aí à beira de uma grande transformação, mas precisamos dar o nosso passo, dar o nosso contributo enquanto seres da criação, não é? Que o Senhor nos concedeu, ou seja, pelo seu amor, que o Pai nos concedeu, e enviou-nos, né, um pedagogo que vem reincutir nos corações humanos esse sentimento de misericórdia e de compreensão que é o Cristo, de sua seiva divina. Então, quanto mais nós absorvermos ela e desenvolvermos ela em nós ampliamos a nossa visão. Ou seja, sempre o maior beneficiado somos nós em tudo, para nos elevarmos. Ninguém é condenado a nada. Agora você pode e vai ter, pela lei, que é um princípio, né, da lei de ação e reação, repetir as lições caso você queira. Não é? Isso é uma decisão de cada um. De sua seiva divina procedem todas as relações elevadas, nos serviços da terra, alimentando-a por essa fonte sublime. Ou seja, não há ramos infrutíferos. Não tem um ramo que não produza nada, porque senão ele não teria a seiva divina. Então todos, desde que aqueles que eles chegam, principalmente à condição de seres inteligentes da criação, já começam a absorver. Lá no mineral, como um átomo, já é nutrido por essa seiva. Adquiriu a inteligência, a razão,
aí nós iniciamos um processo evolutivo de relações uns com os outros, para aí chegarmos a essa condição que nós vamos galgar, vide a escala espírita que nós temos lá, da questão 100 a 114, repetindo novamente, nunca vou cansar de repetir. Ou seja, pertencer e permanecer. Se nós não fizermos isso, é a repetição, são as folhas que secam, elas são cortadas, elas são reenxertadas para voltar novamente, para repetir as lições. Diferente, não é? Agora, quando nós damos algum contributo, produzimos algum fruto, não é? Então, o que acontece? Nós somos podados. Podar é revitalizar da seiva. Podar, retirar os requisitos de uma seiva que estava degenerada e fortalecer por uma seiva revitalizada pelo amor de Deus e pelo amor do Cristo, que a todo momento estão nos sustentando para termos sucesso nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, não é? Ou seja, podar significa revitalizar. Cortar é porque não produzimos fruto. Então ele tem que ser renovado. Mas voltamos numa condição de inércia, né? Então isso compete a nós, alimentados por essa fonte. Então, qual tem que ser o nosso alimento necessário diuturnamente? Nós temos o alimento do corpo, mas nós temos um alimento que temos que nos nutrir espiritualmente, para termos uma sequência, sermos constantes no exercício e na absorção dessa seiva que é o Cristo. Não é? Compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Por quê? Ele é o ponto de contato, ele é o ponto aglutinador, como nós comentamos. Ele é o ser que nos atrai para orbitarmos como ele orbita. Ele está na órbita do Pai, é um com o Pai, não é? Então, se nós fizermos diferente disso, não é? Ele é o ponto de contato, nós com ele e com Deus, e entre nós, uns com os outros, não é? Nas nossas relações mútuas uns com os outros, onde aí, como nós citamos Mateus 7,12, na relação mútua uns com os outros de compreensão e de entendimento, nós todos aí coletivamente vamos absorvendo. Se fizermos diferente, mais uma vez, é a quebra da unidade, da multiplicidade em direção à unidade. O dia que nos unirmos, caminharemos juntos para a unidade que é o Pai, para sermos um com Ele. Então nós temos que, ou nós nos entendemos, ou nos compreendemos uns aos outros, ou vamos continuar nessa sequência eterna, que é a escolha de nós mesmos. Vamos aprender pelo sofrimento, pela dor, e não pelo amor. Mas quando diz pelo amor, não quer dizer que as dificuldades serão retiradas. Sintonizarmos nesse amor é sermos fortalecidos. Então, o princípio é tão lógico, mas nós não entendemos. E eu me coloco como um desses. Quisera eu estar aí já 1% na direção desse caminho. Não é? Então, porque, como ele diz, Emmanuel nos coloca, nele, no Cristo, encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio seu amor mútuo e infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida, ou seja, da estrutura, não é? Mas veja bem como nós falamos lá no começo, nele encontramos o pão vivo, ou seja, é o pão, é um nutriente. Nós temos, né, tudo, Deus nos proveu, e ele previu tudo e nos proveu de tudo. Nós temos o alimento material, mas ele é o pão do Espírito. É o pão que estrutura o ser inteligente da criação a fazer essa caminhada. Ele nos nutre para quê? Esse pão vivo? Para darmos bom fruto. Fortalecer os ramos para que os ramos deem bons frutos. Em quê? Em qualidade de relação e de amor uns para com os outros. É assim que nós vamos comprovar que estamos sendo envolvidos
e absorvidos por essa seiva. Mas João, né, ele deixa lá no Evangelho, já que ele escreve o seu Evangelho lá pelo ano 90, onde todas aquelas dificuldades, inclusive a derrubada do templo, todas as transformações que vão haver no cristianismo primitivo, tudo que ocorreu, a crucifixão, tudo, ele diz lá no seu Evangelho, né, que o Cristo já estava conosco, mas a palavra que veio ao mundo, nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Fomos nós, a nossa consciência que ainda continuou obscurecida por valores antigos, por aquela seiva que se degenerou. Então o que nós temos que reacender a nossa consciência, nos iluminar com os valores do Cristo, para estarmos nutridos dessa seiva e caminhar nessa jornada, não é? Agora, para produzirmos frutos, porque aceitáveis, porque ainda não temos condição e não vamos produzir frutos perfeitos, não é? Então, cabe a quem fazer isso? Deus, o Cristo, sempre fizeram a sua parte. Cabe a nós fazer a nossa. Não há como terceirizar esse processo. Cada um tem que fazer a sua. Não adianta querer terceirizar para a religião. Padre, pastor, guru, pai de santo, seja quem for. Cada um tem que fazer a sua. Se não fizer, está aí o ciclo reencarnatório da evolução, que vai propiciar a cada um, em cada morada que for realocado pelo Pai, trilhar novamente e iniciar novamente o seu trabalho evolutivo, de todas as verdades, porque ele é o dispensador do caminho. Ele dispensou a nós a sua graça, o seu amor, o seu ensinamento para o caminho da verdade e da vida. Todos os nutrientes foram dispensados, doados a nós pela sua graça. É o conhecimento que nós temos que ter dos seus ensinamentos, que está narrado pelos evangelistas aqui no Evangelho, e botar em prática nas nossas relações uns com os outros, não é? Então, para nós concluirmos, então, o que nós podemos aqui entender que Emmanuel está nos dizendo? Que todos os membros possuem o mesmo potencial. Isso é inevitável, nós temos que compreender isso, em igualdade de condição e posição, porque começamos simples e ignorantes. No trilhar dos nossos ciclos evolutivos é que nós fomos sendo obstáculos para nós mesmos, uns foram menos e estão na frente. Essa é a questão, com todos os outros, não é? Cristo, ou seja, como é que nós comentamos, ele é o pleroma, é aquele que está preenchido plenamente da seiva do Pai e está nos doando. E quanto mais ele doa, mais ele tem. Assim é conosco também, não é? Ou seja, ele está pleno da seiva do Pai. E nós com Cristo? Para nós nos tornarmos plenos, nós temos que permanecer e sermos constantes, como dispenseiros também dessa seiva, uns para com os outros. Só assim nós vamos permanecer nele. Para quê? Para realizarmos a nossa jornada evolutiva. E nós temos Emmanuel e Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que há dois mecanismos fundamentais para nós conseguirmos isso, para nos tornarmos também um dia, né, oxalá possamos conseguir sermos dispenseiros do Pai, não é? Orar. Mas não precisamos repetir aí como é esse orar. Orar é tentar sintonizar, estar em órbita, estar próximo, para ter aquele entendimento, aquela absorção da força, da misericórdia e do amor do Pai em nós, e sentirmos que estamos sendo fortalecidos, intuídos, não é? Esclarecidos pela vontade do Pai, para trilharmos esse caminho. Agora, o segundo preceito é o fundamental, é agir. Buscando, nos fortalecendo, orai e vigiai. Fizermos estruturado nisso e agirmos dentro desses preceitos, nos tornaremos um dia dispenseiros do Pai, do Cristo, aqui na Terra, nos planos que nós estivermos realizando o nosso processo evolutivo. Ou seja, só por que agir? Porque quando nós fizermos isso, nós estamos partilhando e também nutrindo o nosso próximo. Porque para termos um teor maior de absorção dessa seiva, só doando. Se não doarmos, o que? É o orgulho e egoísmo, não é? Então, para encerrarmos, eu vou encerrar essa minha reflexão
com uma frase de alguém que não está nesse contexto, mas ela tem uma completude em todos os âmbitos que nós podemos fazer reflexão, seja ela teológica, filosófica, o que for, nas relações humanas. É uma frase de Abraham Lincoln, que ela é fundamental. Se nós entendermos isso, nós já daremos um grande passo no nosso dia a dia para a nossa evolução. Ele diz assim: e quem não entender que isso tudo está lá no Evangelho, que ele está falando isso baseado no entendimento que ele tinha do Cristo, e essa reflexão dele é magnífica, olha, não poderás ajudar aos homens de maneira permanente, se fizeres por eles aquilo que eles podem, porque todos podem, e devem fazer por si mesmos. Então, quando nós nos nutrimos, nos sentirmos fortalecidos, estar fortalecido não é ser mais forte do que o outro. É ser compreensivo, misericordioso, é sentir que eu fui nutrido por uma força que não é minha, que eu conquistei, mas que se eu não tiver um comportamento ou uma ação, uma conduta correspondente a ela, eu perco essa vitalidade. Por isso que ele falou que não é constante. Então, nós temos que doar, partilhar, mas não fazer pelo outro. Temos que fazer por nós, enquanto seres individuais, e assim, trabalharmos para que a coletividade humana também siga um só caminho na direção do Pai. Ser um só com Ele. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana, com muita saúde e muita paz. Que Deus esteja convosco, esteja conosco, esteja no meio de nós, dentro de nós, em nossos corações, em nossos sentimentos, e que possamos doar essa seiva de amor uns para os outros. Fiquem com Deus.